O canal Anticonstitucionalissimamente vai fazer um trocador de cômoda de bebê. O trocador, quando estiver pronto, vai de comprimento por 48 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. O material a ser usado vai ser o tricoline, um zíper, os alfinetes, linha, tesoura, fita métrica, máquina de costura. Depois vamos usar o plástico cristal e também vamos usar a espuma. O tricoline, antes de ser usado, ele deve ser posto de molho em água limpa por 40 minutos para que, se houver algum encolhimento, se faça antes da costura. Então, aqui na largura do tecido, eu marquei 58 centímetros. Isto já inclui as margens de costura e as laterais, que terão 4 centímetros de altura. E no comprimento do tecido, eu coloquei 88 centímetros, porque numa das faces eu vou colocar um zíper e terá margem de costura de 1 centímetro de cada lado, 2 centímetros ao todo. Pronto, já está cortado. Aquela tira de tecido que sobrou, posteriormente eu vou usar para fazer um viés. Agora, vou marcar qual é o avesso e nesse tecido de cima, vou então encurtar 2 centímetros e deixar o tecido de baixo para pôr o zíper. Tirei 2 centímetros no comprimento. Esta parte vai ser a parte de cima. Vou reservar. Então, essa é a parte de cima, que tinha 88 centímetros. Dobrei pela metade e cortei aonde vou fazer costura e pôr o zíper. Agora, eu vou achar a metade aqui. Aqui é o lado direito. Primeiro, eu achei 29 centímetros, a metade da largura. Centralizei o zíper, tá? Aqui, ó, aqui é o avesso do zíper, direito do zíper contra direito do tecido. Alfinetei, vou colocar um pezinho de zíper invisível e costurar bem nesta beiradinha aqui, ó. Tá? Então, primeiro este lado. Depois que tiver costurado, eu vou passar um chuleado aqui, tá? Unindo esse tecido ao zíper. Então, aqui já costurado. O cenário é mais do meu. Porque ele se mistura tanto com o corpo, né? Aqui fechado. Agora, vamos costurar a parte de cima. Não esquecer de deixar aberto aqui o zíper para podermos fazer a virada do trabalho. Bom, então aqui nós temos o nosso trocador já costurado, toda a lateral, ali no meio o zíper que está aberto. Então, eu vou fazer em cada canto um quadradinho, começando aqui
não na margem, começando aqui na linha da costura, 2,5 centímetros, 2,5, 2,5, 2,5. Eu vou fazer essa marcação nos 4 cantos dos 2 lados, tá? Que isso aqui vai ser o que chama de acabamento em caixinha de leite. Então, agora que eu já marquei os 4 cantos dos 2 lados, eu vou separar o tecido de cima e o tecido de baixo, tá? Aqui nessa quina, em diagonal com o quadradinho. E ali eu acerto, ó. Aqui e aqui. Então, eu estiquei e ficou uma linha reta. Agora, eu vou abrir as costuras, certo? Abrir do outro lado, também acertando costura com costura aberta. E vou alfinetar em primeiro lugar. Aí, eu vou acertar o tecido bem em cima do desenho, do risco, nos 2 lados. Agora, que já estou com as 4 pontas, né, alfinetadas, eu vou costurar. Se quiser, posso alinhavar antes de passar a máquina de costura. Bom, então, costurei os 4 cantos aqui na diagonal. Costurei os 4 cantos aqui na diagonal. Abri as costuras, acertei bem as quinas e depois eu passei um chuleado e cortei o excesso. Agora, eu já posso virar o meu trabalho para o direito pela abertura do zíper. Então, nessa etapa, é só pôr a esponja, cortar nas medidas, colocar aqui dentro do trocador e fechar com o zíper. Ele aqui, a gente tem a sensação de que ele está muito grande, mas ainda falta ocupar a altura nos fundos e nas laterais. Bom, então eu comprei a espuma, tá? 1 centímetro de espessura, 1,40 m de largura, 1,60 m de comprimento. Cortei em 4 vezes e aí sim tirei a medida de 76 centímetros por 48. Agora, eu tenho 4 partes, que tanto posso unir com uma cola especial, ou uma cola quente, ou simplesmente pôr já no tecido do trocador, que é o que eu vou fazer agora. Está o meu tecido do trocador no direito. Vou virá-lo para o avesso. Ele está aqui no avesso, e eu vou virá-lo vestindo, então, essas 4 partes. De vestido, veja como que ficou, tá? Fechei o zíper e ele ficou uma altura boa, uma consistência legal. Agora, nós vamos cortar o plástico. Aqui nós já temos o plástico cortado e acertado o esquadro. Então, eu tenho 86 centímetros na largura por 112 no comprimento, prontinho para colocar o viés.
de 3 centímetros. Ao todo, vou estar utilizando 6 metros de viés. Então, eu cortei 4 faixas verdes de 1,40 m por 3 e 2 coloridinhas que eu vou fazer os lacinhos, branco e cinza. Agora, eu vou vincar cada faixinha de 1 em 1 centímetro. No meio, novamente, cada lado no meio, tá? Alfinetei aqui, já dobradinho, o que vão ser as tirinhas, e vou passar a máquina. Vou usar esse pezinho de fazer viés, então ele vai ficar com meio centímetro, que vai facilitar a minha vida. Eu achei que o viés ficou delicado, mas é um pouco difícil de trabalhar. Então, eu orientaria as pessoas a cortarem com 4 centímetros de largura ao invés de 3. Aqui são as fitinhas. Ela é novidade. Onde tá o cheirinho dela, ela vai. Aqui eu pus o plástico com delicadeza no vãozinho, aqui no meinho, tá? Do viés. Prendi com esses mini prendedores, né? Porque o plástico não dá pra gente alfinetar. E agora vou passar a costura. Como o meu viés ficou um pouco estreito, com meio centímetro, eu vou usar uma costura em zigue-zague. Passei aqui o zigue-zague. Confirmei, o plástico não escapou. Agora eu vou passar do outro lado. Então, consegui pôr o viés aqui no plástico do nosso trocador de bebê. Ficou delicadinho, meio centímetro, mas confesso a vocês que me deu um super trabalho. Então, eu recomendo um viés de 1,5 centímetro ou 2. Agora eu vou marcar aonde eu vou prender as fitas para laço. Então, mais ou menos a 10 centímetros, aqui, lá e lá, lá e lá. E depois vou costurar esse viés um sobre o outro para poder vestir o trocador.